Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com as pessoas gritando pedindo socorro e para serem soltas. Um rapaz ainda estava desacordado enquanto as pessoas continuavam pedindo para serem retiradas dali imediatamente e não entendiam onde estavam. No meio dessa barulheira, o rapaz abriu os olhos com irritação, esfregando o rosto e pensando que ali estava barulhento demais. Ele olhou ao redor e viu uma multidão de pessoas dentro de um cubo transparente suspenso no meio do espaço. Ele continuou olhando para os lados sem entender o que estava acontecendo e se perguntou quem eram todas aquelas pessoas. Quando estava prestes a se levantar, uma coisa chamou sua atenção. Sob os pés de todos, inscrições ilegíveis brilhavam em tonalidade roxa. Nesse momento uma forte luz apareceu nos céus e o medo tomou conta do rapaz. Ele ergueu a cabeça e perguntou o que ele estava fazendo ali. Um ser misterioso vestido com roupas religiosas brancas surgiu acima das pessoas que ficaram surpresas, com uma luz amarela emanando dela e símbolos ao seu redor. Nesse momento, batidas foram ouvidas e as pessoas perceberam monstros do outro lado do cubo transparente que todos estavam. As pessoas perguntavam o que era aquilo, enquanto outras mandavam todos se calarem para não provocar o monstro. O monstro abriu sua boca babenta, cheia de presas. As pessoas perguntavam se aquilo era real, e alguém garantia que tudo aquilo não podia ser verdade, só podia ser tudo falso. Elas olhavam ao redor com medo e perguntavam se aquilo era algum tipo de pegadinha com câmera escondida. Um homem concordou com a garota assustada e disse aquilo só podia ser mesmo uma brincadeira. O velho à frente deles disse que, nesse caso, aquilo desafiava o bom senso. Uma enxurrada de perguntas se seguiu. O rapaz do início ficou parado em choque, tentando entender como tudo aquilo havia acontecido. Ele estava em casa havia pouco tempo e se lembrava de como comia sem interesse quando uma notificação chegou ao seu celular e chamou sua atenção com uma leve curiosidade. Ele pegou o telefone para checar o que era e havia um convite na tela para participar de um jogo. O rapaz se perguntou com grande curiosidade que tipo de jogo era aquele e por conta dessa curiosidade aceitou o convite. O rapaz agarrou o rosto com horror e percebeu que essa era sua última memória e ele não se lembrava de mais nada desde então. Perto dele, um rapaz começou a bater na porta com símbolos luminosos exigindo que ela fosse aberta. Um dos homens sorriu nervosamente e disse que todos estavam no mesmo barco, e querendo saber mais perguntou se alguém se lembrava de alguma coisa. Ele agarrou o rapaz do início pelo ombro e perguntou se ele lembrava de algo. O rapaz apenas respondeu que não conseguia, e o homem imediatamente foi embora. Ajeitando seu casaco, o rapaz pensou que o contato físico com as outras pessoas era real, então aquilo não era uma alucinação e nem um sonho. Ele tocou o próprio ombro e percebeu que não sentia nada diferente do normal. De repente o ser misterioso que pairava no ar começou a brilhar mais, mas ela continuava em silêncio com seus olhos fechados. Nessa hora fogo começou a emanar ao redor dela e várias pessoas começaram a gritar. Os monstros do outro lado do vidro também se assustaram com as chamas emitidas e então ela começou a falar e todos olharam imediatamente. Ela deu as boas-vindas às pessoas ao novo mundo. Em primeiro lugar, ela expressou gratidão por aceitarem o convite. As pessoas ficaram indignadas perguntando que palhaçada de convite ela estava falando e questionavam quem era ela. O rosto da entidade permanecia calmo. Ela continuou dizendo que as pessoas foram escolhidas como heróis para salvarem aquele continente moribundo. As pessoas entraram em pânico e não entendiam o que estava acontecendo, queriam chamar a polícia e que as câmeras escondidas aparecessem. A entidade misteriosa pediu a atenção de todos ao que diria a seguir, pois estaria diretamente relacionado às chances de sobrevivência de cada um. Ela disse que nem todos poderiam ir ao continente. O rapaz perguntou em confusão o que isso significava. A entidade continuou explicando que somente um pequeno número de pessoas que passassem no tutorial poderiam ir para o continente. Apesar das pessoas gritando com ela, a entidade ignorou e repetiu as informações. Algumas pessoas olhavam em choque, enquanto outras permaneciam calmas. A entidade continuou e disse que apenas alguns sobreviventes receberiam esse direito de ir ao continente. O local onde todos eles estavam era uma enorme pirâmide luminosa chamada de ponto de partida e sugeriu que as pessoas pensassem ali como uma espécie de sala de espera. Seria possível encontrar vários itens necessários para a sobrevivência ali, como água potável, comida e vários tipos de armas diferentes. Ao ouvir isso, o rapaz pensou que agora estava compreendendo.
A entidade continuou a explicação dizendo que, mais adiante, as pessoas poderiam obter classes especiais e, além disso, algumas ganhariam também suas próprias características. O rapaz agora tinha certeza. Ele percebeu que havia parado em um mundo que só tinha visto em jogos e romances. A entidade disse as coisas eram divididas em 4 níveis: comum, raro, heróico e lendário. E que atualmente todos receberiam armas de nível comum. O rapaz pegou uma lança e começou a examiná-la de perto. A entidade misteriosa disse que a arma encontrada deveria ser usada para sobrevivência. De repente, acima da cabeça do rapaz, o teto rachou e se partiu com um soco do monstro. Ele se virou alarmado enquanto grandes blocos de pedra caíam. As pessoas, junto dele, observavam o que acontecia com horror e o rapaz se perguntou se aquela parede estava realmente quebrando. A entidade disse calmamente que todas as pessoas ali tinham origens e personalidades diferentes, e que aquele lugar havia sido projetado para maximizar a individualidade de cada um e ajudá-los a evoluírem. Ela disse que, se as pessoas dissessem janela de status, entenderiam do que ela falava. As pessoas começaram a repetir imediatamente as palavras em pânico, e o rapaz também fez o mesmo. Uma faixa dourada e luminosa surgiu no ar à sua frente e se abriu em uma janela dourada com os dados e características dele. O nome do rapaz era Lee Ki-on. Ele olhou para suas características com perplexidade e tentava entender se força 10 e resistência 11 eram bons ou ruins. A janela informou que ele havia recebido uma característica especial. Ele pressionou o botão enquanto lembrava da fala da entidade dizendo algumas pessoas teriam suas próprias características. A habilidade que Lee Ki-on recebeu era chamada de Olho da Mente e permitia que ele conseguisse ver as janelas de status de outras pessoas, bem como revelar habilidades secretas. Ao ativá-la para testar, várias janelas de status começaram a aparecer por todo o local. Não importava para onde ele virasse. Ele ficou um pouco surpreso vendo as pessoas estudarem próprias janelas. Algumas ficavam surpresas, outras se interessavam pelo limite de crescimento e pela avaliação geral. Lee Ki-on nervosamente vasculhava a janela de status tentando encontrar mais coisas e ele encontrou uma parte chamada Revisão Geral. Nela estava escrito que o jogador Lee Ki-on tinha talentos do nível mais baixo e não importava quanto se esforçasse, não passaria do nível 3. Quase todos os indicadores eram decepcionantes, exceto sorte e inteligência. Ele nem precisava tentar brandir uma espada porque o resultado já era óbvio. Lee Ki-on olhou com horror para palavras como baixo, decepcionante e o fim era óbvio. Ele leu aquela avaliação em choque. Ele ficou completamente em silêncio e imóvel enquanto as pessoas ao redor entravam em pânico. Ele agarrou o próprio rosto e perguntou se realmente achavam que ele simplesmente morreria facilmente. Nessa hora, a entidade voltou a falar que já tinha dado tempo a todos. Os monstros começaram a socar mais e as paredes começaram a rachar. A entidade desejou boa sorte a todos. No mesmo instante, os monstros romperam as paredes e correram em direção às pessoas com gritos furiosos. Uma carnificina se instalou ao redor de Lee Ki-on enquanto cacos de vidro voavam e um cortou seu rosto. As pessoas se empurravam e gritavam de medo tentando fugir. Lee olhou ao redor e notou um homem de escudo. O homem gritou para que todos levantassem suas armas. Ele perguntava se as pessoas não viam as janelas de status e ordenava que erguessem as armas, porque aquilo não era uma pegadinha. Lee Ki-on olhou para o estranho em surpresa. Ele viu a janela de status do homem e notou que o status de resistência do homem era de 30 pontos e de nível heróico. Lee Ki-on ficou satisfeito por ter encontrado o que procurava. Ele sorriu maliciosamente e chamou o homem de seu escudo de carne. Cada vez mais monstros atravessavam o vidro e corriam em direção às pessoas com gritos furiosos, cravando os dentes e devorando a carne delas sem qualquer hesitação. As pessoas fugiam e gritavam que precisavam erguer suas armas o mais rápido possível. Lee Ki-on correu em direção ao homem com o escudo que continuava pedindo que as pessoas levantassem suas armas. Ki-on se posicionou na frente do homem com sua lança e disse que o ajudaria. O homem perguntou em espanto se o rapaz realmente iria lutar. Lee Ki-on cerrou os dentes e disse que sim, eles não podiam continuar parados, precisavam fazer alguma coisa. O homem sorriu animado em meio ao caos e disse que aquilo era muito legal da parte dele, mesmo que o rapaz parecesse não estar em um bom estado. Lee Ki-on apenas respondeu para eles se ajudarem. De repente um barulho de um monstro foi ouvido perto deles e os dois se viraram olhando assustados. Um monstro de orelhas longas saltou com a boca aberta e presas à mostra, pronto para morder o homem do escudo.
Mas Li Qion rapidamente reagiu e golpeou com a lança o monstro e o jogou para o lado. O homem olhou em surpresa para o rapaz, mas Qion gritava com raiva, dizendo que o próprio homem havia convocado todos para lutar e que ele precisava de atenção para repelir os monstros se ele não quisesse morrer. Li Qion começou a correr e falou para o homem fazer o mesmo se não quisesse morrer. Li Qion olhava fixamente para sua frente enquanto o homem o seguia. Ele soltou um suspiro de alívio com um leve sorriso e depois com um sorriso malicioso pensou que tinha conseguido pegar um escudo de carne por enquanto. Enquanto os dois corriam, pequenos monstros continuavam aparecendo na frente dos dois. Li Qion acertou um com sua lança e o cortou no meio, mas o segundo monstro saltou por trás dele pronto para mordê-lo, mas rapidamente o homem do escudo o repeliu com seu escudo. O homem se virou contente por ter ajudado e perguntou se Qion estava bem. Li Qion pensou que o homem estava sendo mais útil do que pensava e o agradeceu por salvá-lo e pediu ajuda para pegar os itens caídos dos monstros. Depois de pegarem os itens, os dois continuaram avançando. Uma porta brilhante apareceu e eles julgaram que fosse a saída do local. Os dois sorriram aliviados porque iriam conseguir fugir. Quando estavam prestes a atravessar, Li Qion congelou quando um grito de socorro veio de trás. Ele parou alguns segundos pensando se iria se virar ou não. Hesitante, ele se virou e seus olhos imediatamente ficaram arregalados. Um homem estava cercado de monstros e sendo devorado aos poucos enquanto implorava por ajuda. Li Qion olhou sombriamente para o infeliz e o homem do escudo chamou. Qion cerrou seu punho enquanto o homem o olhava cheio de esperança. Li Qion correu em direção aos monstros com a lança, mas inesperadamente ele apenas foi lá pegar as bolsas de suprimentos que o homem tinha com ele. O homem que estava sendo devorado olhou aquilo incrédulo, a esperança sumiu completamente dos seus olhos percebendo que desde o início o rapaz só queria suas bolsas e não ajudá-lo. Qion fugiu rapidamente enquanto o homem permaneceu imóvel cercado de monstros. Seu companheiro com o escudo chamou incrédulo com o que ele tinha feito, mas vendo que não poderia fazer nada sozinho apertou seu escudo e seu punho, e correu atrás do Li Qion que foi embora sem qualquer hesitação. Em choque, o homem observou os dois partirem sem receber qualquer ajuda. Chorando e estendendo a mão ele continuava implorando ajuda enquanto os goblins o atacavam. Li Qion fechou os olhos e mentalmente pediu perdão ao homem, mas rapidamente mudou e olhou para trás com frieza e contemplou as bolsas de suplementos no cinto, pensando que, ao contrário, devia agradecer ao homem, pois graças a isso poderia sobreviver mais confortavelmente. Depois de atravessarem a porta, os dois homens acharam um lugar para se esconderem e se esconderam. O homem perguntou o que eles deveriam fazer e Li Qion respondeu que, se soubesse, não estaria naquele estado. Qion desviou o olhar com irritação e pensou que seu parceiro era patético para um cara com aquele tamanho. Li Qion começou a dizer que, antes de tudo, precisavam descobrir que tipo de lugar era exatamente aquele, e perguntou se seu parceiro já havia jogado videogames. O parceiro respondeu perguntando se existia alguém que nunca havia jogado. Li Qion começou a explicar que janela de status, atributos, rank, equipamento e classes existiam naquele mundo e perguntou se seu parceiro não sentia que já tinha visto isso antes. Qion disse para imaginar que estavam dentro de um jogo e perguntou o que se devia fazer. O parceiro disse que não sabia e Li logo deu a resposta: eles precisavam subir de nível. Ele explicou que provavelmente havia um sistema no qual os atributos aumentavam ao matar monstros, e que durante a batalha com eles era possível obter uma classe. Ele olhou para o chão e disse que poderia ser difícil, mas antes de tudo, precisavam ficar mais fortes. Segurando bolsa que pegou do homem devorado, ele disse que era uma sorte eles terem uma arma, escudo, água e mantimentos. E que comparado aos outros, eles estavam em uma situação levemente melhor. Então, um enorme ciclope espreitou pela cela em que eles estavam. Os dois olharam para ele em choque. O ciclope os encarava com a boca aberta e Li Qion não entendia por que ele não os atacou. Ele usou os olhos da mente e abriu a janela de status do monstro. O nome do monstro era Demônio Voraz e percebeu que era um monstro de rank baixo com péssima visão e inteligência. Li Qion fez um sinal ao parceiro para permanecer em silêncio, e ele assentiu. Qion agarrou a lança e seu parceiro perguntou sussurrando com a voz trêmula se o rapaz realmente iria fazer aquilo. Li Qion decidiu que eles conseguiam matar. Ele enfiou a lança bem no meio do olho do monstro e gritou que precisava matá-lo. Um grito se ouviu e sangue começou a jorrar em todas as direções enquanto seu parceiro o olhava assustado.
Li Qion repetidamente retirou a lança e golpeou novamente o olho do monstro enquanto gritava para ele morrer. O monstro deu um último rugido e caiu para o lado, morto em uma poça de sangue. Li Qion respirava com dificuldade depois de tanto esforço. Ele olhou para sua janela de status e viu a notificação de que havia ganhado um ponto de força. Qion enxugou o suor com um sorriso, e observou que realmente ganhavam experiência ao matarem, era exatamente como pensou. Ele se virou surpreso para seu parceiro que o olhava admirado e pôs a mão em seu ombro, dizendo que, se ele conseguia, o parceiro também conseguiria e acrescentou que, na verdade, seu parceiro conseguia fazer ainda melhor que ele e pensou que, com uma durabilidade de 30, isso era certamente possível. O homem olhou para o Li com entusiasmo e perguntou seu nome. Li Qion sorriu e, mentalmente, disse a si mesmo que era o mestre e que iria extrair tudo o que pudesse do homem, mas em voz alta respondeu apenas seu nome. O homem apontou para si mesmo com um sorriso e se apresentou como Park Deogu. Park sorriu e Li disse para seu parceiro esperar um pouco. Qion começou a cortar um pedaço de couro com uma faca e Park perguntou em confusão o que Li estava fazendo, mas apenas recebeu como resposta para ele esperar mais um pouco, enquanto ele media e confeccionava algo, e então colocou uma coleira de couro no pescoço do homem. Com o item, a sua resistência aumentou em um ponto e ele ficou surpreso. Park olhou com admiração para Li, que também fez um para si e disse que tinha que cuidar do seu escudo, afinal o escudo precisava ser robusto. Park ficou muito agradecido e disse que a partir daquele momento podia contar com ele para tudo. Li Qion disse que primeiro precisavam sair dali. Ele se virou para o parceiro com um sorriso e disse que depois que saíssem dali, ambos iriam conseguir uma classe. De repente um som alto ecoou pela caverna. Os homens imediatamente se viraram com medo em direção à fonte. Uma garota assustada chorava e corria em direção a eles. Vários monstros enormes a perseguiam enquanto ela gritava desesperadamente pedindo por ajuda. O homem se virou e Li Qion gritou horrorizado que precisavam correr. O suor escorria pelo rosto de Li. Ele não entendia o que era aquilo. Ele correu pensando que aquilo era loucura, não tinha como enfrentar tantos monstros com apenas uma lança, e se perguntou quem era aquela garota. Ele usou o olho da mente enquanto corria e abriu a janela de status da garota e ficou surpreso ao notar que ela possuía vários atributos raros e até mesmo possuía o atributo de magia no nível lendário. Ele parou e Park começou a perguntar em horror por que ele havia parado de repente. Li Qion olhou confuso e pensou que Jung Ayan, a garota correndo, era dona de um poder mágico de rank lendário. Qion se virou bruscamente e disse que eles iam lutar, ordenando ao parceiro que salvasse a garota. Park Deogu olhou para Li com medo e disse que havia cerca de 3 monstros para cada um deles, e perguntou se eles realmente conseguiriam lidar com isso. Li Qion disse que atacariam apenas alguns para a garota conseguir fugir. A garota continuou correndo e percebeu que Li Qion estava em um canto escondido a chamando e falando para ela ir em sua direção. Ela entendeu o que ele estava planejando e respondeu imediatamente, correndo em direção aos homens que aguardavam escondidos na esquina. Park observou enquanto um monstro enorme se aproximava deles e viu seu próprio reflexo nos olhos da criatura. Deogu mal teve tempo de levantar o escudo para se defender do golpe. O monstro estava se preparando para dar outro soco quando Li Qion correu em sua direção. Qion saltou e enfiou a lança no corpo do monstro e ficou estocando sem parar para que o monstro morresse. Park Deogu estava limpando o rosto do suor e descansando do forte impacto que recebeu, mas ouviu um barulho e se virou com uma expressão séria e assustada. Li Qion continuava atacando a criatura e Park só teve tempo de gritar para ele tomar cuidado e desviar. O rosto de Qion ficou tenso quando ele ouviu que mais monstros se aproximavam. Deogu gritou pedindo que ele se abaixasse, mas Li não teve tempo de reação. Uma mão enorme se aproximava rapidamente em direção ao seu rosto. De repente, um poderoso golpe foi desferido e alguém pousou atrás de Li Qion depois de cortar os 3 monstros em pedaços com um único golpe. Li Qion observou ainda em choque enquanto os monstros caíam um após o outro jorrando sangue. Ele se virou ansiosamente, se perguntando o que tinha acontecido. Alguém caminhava na direção de Li arrastando uma espada. O homem desconhecido olhava calmamente para o chão e, em seguida, ergueu o olhar frio e inexpressivo em direção a Qion. Os dois se encararam em silêncio por um instante. A surpresa se mostrou no rosto de Li Qion. Ele olhava para o desconhecido e não conseguia entender de onde ele havia surgido. Ele usou os olhos da mente e viu que o homem tinha todos os atributos dele como lendários ou heróicos.
Lee Ki-on ficou ainda mais confuso quando viu que o desconhecido tinha o título de regressor de Altanos. Ele olhou para a janela de status em surpresa e tentava entender o que regressão significava, imaginando que fosse uma volta no tempo. Park Deu-gu agradeceu ao homem, se apresentou e perguntou seu nome. Ele se apresentou como Kim Young-sun. Lee Ki-on continuou olhando para a janela de status de Kim e viu a visão geral. O próprio sistema glorificava o homem dizendo que não precisava dizer nada, sua constituição era impossível de avaliar e nem tinha como comparar Kim Young-sun com Lee Ki-on, pois só de fazer uma comparação ele deveria se desculpar. Sorte heróica 23, vitalidade lendária 23, agilidade lendária 28. Lee Ki-on ficou olhando vazio e pensou que não podia acreditar naquilo. Ele olhou para o regressor, que enxugava o sangue do rosto, e percebeu que aquela não era a primeira vez dele. Kim Young-sun se aproximou de Lee e disse que ele parecia bastante acostumado a lutar e perguntou quem era ele. Park Deu-gu, animado, abraçou Ki-on com um sorriso e apresentou seu parceiro. Além disso, comentou que Kim parecia ainda mais experiente ao cortar os monstros com um só golpe, mas o regressor respondeu que era apenas sorte. Lee Ki-on olhou sombriamente para a janela de status e pensou que aquilo definitivamente não era sorte, e decidiu examinar a habilidade de Kim. A habilidade do regressor era chamada de espadachim especialista e concedia pontos adicionais em todas as ações com uma espada, além do dano aumentado quanto mais ele usava a espada. Lee Ki-on olhou para o status com pura inveja e pensou que aquela habilidade era boa demais e estava morrendo de inveja. Ele olhou para o regressor calmo que permanecia em silêncio desviando o olhar. Ki-on começou a se perguntar por que Kim Young-sun estava daquele jeito e passou a se preocupar com o fato de ter sido pego ao observar a habilidade dele. Lee achou que por enquanto era melhor não dizer nada e então sorriu se apresentando. Ele estendeu a mão agradecendo a Kim por sua ajuda, e para si mesmo pensou que devia agir da forma mais amistosa possível. Ele perguntou se Young-sun estava andando sozinho, pois devia ser muito difícil. O regressor apertou sua mão e disse que por enquanto estava sozinho sim, mas acrescentou que estava reunindo sobreviventes e que havia preparado uma base para os sobreviventes em um acampamento apropriado. Lee Ki-on olhou para o regressor e perguntou quantas pessoas estavam no acampamento. Young-sun pensou e disse que havia cerca de 30 que conseguiam lutar. Ele disse que, sinceramente, queria que Park e Lee se juntassem a eles. Lee Ki-on olhou sombriamente para o regressor e pensou que Kim era um fracote. Alguém habilidoso com as palavras, um pacificador bem intencionado. Perguntou a si mesmo se o regressor não percebia que reunir tanta gente seria um incômodo, apenas um obstáculo. Ele olhou para o rosto inexpressivo de Kim e lembrou do seu título de regressor de Altanos. Kim Young-sun certamente tinha uma estratégia para aquele lugar e provavelmente até os segredos de lá. Lee Ki-on concluiu que o melhor a fazer era manter um bom relacionamento com ele, e sorrindo, disse que concordavam em ir com ele. Curioso, Park perguntou se Young-sun havia recebido alguma classe. Kim, sem esconder, disse que era um espadachim. Nesse momento, Lee Ki-on voltou sua atenção para a garota que ajudou a salvar. Ela estava sentada escondida no canto com o rosto enterrado no joelho chorando. Ele se aproximou dela e estendeu a mão para a garota. Sorrindo gentilmente, Ki-on disse que ela precisava se levantar para eles saírem de lá e ele ajudaria. A garota, mais calma agora, parou de chorar e olhou para Lee agradecendo com uma voz trêmula. Kim Young-sun assistia de longe, mas algo o surpreendeu. Ele se aproximou da garota e perguntou, sem se conter, se ela era quem ele pensava que fosse. A garota olhou para o regressor confusa e disse que seu nome era Young Ayan. Kim Young-sun sorriu alegremente e disse que era um prazer conhecê-la, e se apresentou para ela. Lee Ki-on olhou para o regressor com desconfiança e começou a pensar por que ele estava tão feliz em ver aquela garota. Young-sun perguntou se ela estava bem e Ayan respondeu que sim, enquanto abraçava o braço de Ki-on. O regressor coçou a bochecha perguntando se podia chamar a garota só de Ayan, dizendo que, se ela se sentisse desconfortável com alguma coisa, podia se sentir livre para falar com ele a qualquer momento. Ela olhou para o regressor com desconforto e apertando o braço de Lee Ki-on respondeu que estava tudo bem. Lee Ki-on lançou um olhar para cima do regressor enquanto pensava no porquê do interesse dele. Ele começou a rever todos os títulos de Kim Young-sun, como regressor de Altanos, espadachim, início da rodada 2, aquele que falhou, o iluminado, aquele que suporta o fardo do sacrifício e se perguntou novamente por que o regressor estava procurando por Young Ayan. Ki-on ficou ainda mais curioso, pois só de ver a janela de status de Kim,
ele já sabia que o regressor era uma pessoa que já havia visto o fim daquele mundo. Lee Ki-on então concluiu que se alguém como ele, que havia voltado no tempo e queria mudar o futuro que ele já tinha enfrentado, certamente ele estava tentando reunir e obter tudo o que pudesse ser útil e beneficiá-lo. Ele olhou para Aya e pensou entre essas coisas úteis, ela definitivamente estava incluída nessa lista. Ela corou embaraçosamente com o olhar de Ki-on e murmurou dizendo que mesmo que fosse um pouco tarde, ela queria agradecer por tê-la salvado. Lee Ki-on sorriu amavelmente respondendo que não foi nada. Ele irradiava uma falsa alegria enquanto Aya escondia o rosto completamente corado. O rosto de Lee Ki-on logo ficou sombrio novamente. Ele olhou para a garota e via nela uma pessoa com imenso potencial mágico. Olhou para o regressor e sabia que ele era um guerreiro que estava ali pela segunda vez. Ki-on imaginou Kim Young-sun e Jung Ayan lado a lado, sorrindo alegremente para ele, e o chamou de tesouros preciosos. Ele sorriu maliciosamente e olhou para as pessoas de forma vilanesca, pensando que iria com eles até o fim. Eles seriam aqueles que o carregariam até o fim. Quando chegaram ao acampamento, Park Deol-gu olhou animado e com admiração. À frente do grupo havia várias pessoas diferentes trabalhando. Deol-gu sorriu contente e perguntou ao Young-sun como havia encontrado aquele lugar. O regressor sorriu e disse que havia achado por coincidência e Lee Ki-on, atrás dele, pensava que ele certamente já sabia daquele lugar. Nesse momento, uma mulher correu em direção ao regressor e gritando seu nome. Ela se inclinou sorrindo amavelmente e perguntou se ele já havia voltado, cumprimentando os recém-chegados. Kim Young-sun a chamou de Lee Ji-hye. Ela disse que o homem havia se atrasado e que estava preocupada, e perguntou quem eram os recém-chegados. Kim Young-sun disse que eles viveriam com eles no acampamento. Enquanto a observava, Lee Ki-on usou o olho da mente. Analisando a janela de status da mulher, uma coisa chamou sua atenção e ele ficou surpreso. Sua janela de atributos mostrava que ela era uma pessoa extremamente ambiciosa e egoísta. Ela se agarrava ao regressor, que tinha apenas 22 anos, enquanto ela tinha 29 e fingia ser mais nova que ele para tentar conquistá-lo. Lee Ki-on começou a suar de vergonha percebendo aquela situação. Ele continuou olhando os atributos dela e percebeu que, em geral, eram ainda piores do que os dele. Ao ler a avaliação geral dizia que ela era horrível e que Ki-on havia encontrado sua alma gêmea. Lee Ki-on franziu a testa com raiva e se perguntava quem era o idiota que escrevia aquele sistema. Ele observou em silêncio a mulher conversando com Deol-gu enquanto pensava que o mais importante era a tendência cínica egoísta dela. Park Deol-gu estava se apresentando e seu amigo Lee Ki-on, e no momento que começou a apresentar Ayan, Jung Ayan o interrompeu e se apresentou timidamente, dizendo que era um prazer. Ji-hye cruzou os braços sobre o peito e ficou em silêncio alguns segundos observando e então, olhou para Ayan com rispidez e menosprezo. Lee Ki-on percebeu logo o desdém que a mulher estava fazendo e se questionou se agora ela estava medindo o valor das pessoas. Ele olhou para o ingênuo Deol-gu com o escudo, observou que ele era grande e estava armado, então a mulher o aprovou. Ele olhou para Jung Ayan e pensou que, em comparação com Park Deol-gu, Ayan, que estava com uma ferida na perna e mancava, e ele próprio, alguém magrelo que estava ajudando Ayan, estavam recebendo avaliações ruins de Lee Ji-hye. Ji-hye sorriu docemente e perguntou se Park Deol-gu era um tanque, dizendo que ele parecia ter matado muitos monstros. Super animado, Park Deol-gu apontou com admiração para Ki-on e disse que havia matado alguns, mas era tudo graças a Lee Ki-on, pois se não fosse por ele, já teria morrido bem antes. Ao saber dessa informação, a mulher começou a olhar com mais curiosidade para Lee Ki-on, que ficou parado em silêncio sabendo que estava sendo julgado novamente. De repente, Ji-hye corou e juntou as mãos, dizendo que nesse caso estava feliz em conhecer a todos. Ela começou a dizer que os guiaria para um local de descanso no acampamento. Porém, homens e mulheres viviam separados, portanto Ayan iria com ela. Ela olhou para o regressor e perguntou se podia fazer isso. Young-sun respondeu que deixaria isso por conta dela. Ji-hye sorriu e se virou para Lee Ki-on, dizendo que contaria com ele a partir daquele momento e pedindo que ele também cuidasse dela. Ki-on sorriu docemente de volta para ela, dizendo que sim e pensou que aquela mulher era o mesmo tipo de pessoa que ele. Enquanto andava pelo acampamento, o número de pessoas que estavam ali o surpreendeu. Elas gritavam de alegria porque os guerreiros haviam chegado e que agora deveriam ficar mais seguros. Outros choravam de alegria vendo que novos salvadores haviam chegado para os protegerem. Mas Ki-on pensava em outra coisa, que aquele lugar era mesmo um porto seguro,
mas não para ele e sim somente para aqueles outros que agora torciam por eles. Park Deol-gu, envergonhado, conversava com uma simpática idosa, enquanto Lee Ki-on observava pensando que daquele jeito, ele que acabaria virando um escudo de carne. No dia seguinte, as pessoas dormiam cobertas por peles e tecidos grossos. Lee Ki-on se revirava e suava. Kim Young-sun e Park Deol-gu conversavam e Ki-on acordou e se sentou. Park Deol-gu estava de pé, satisfeito, dizendo que dormiu bem e agradecia pelo local ao regressor, que respondeu que ficava feliz em saber. Kim Young-sun olhou para baixo quando Lee o chamou. Lee Ki-on se levantou e vestindo sua jaqueta e disse que, pelo que percebeu no dia anterior, não havia muitas pessoas ali aptas para o combate. Ele olhou para o regressor preocupado e perguntou como ele conseguia manter aquele lugar. Kim Young-sun, um pouco nervoso, disse que a situação não estava muito boa, para ser honesto. Eles estavam quase sem comida e água. E mesmo sem ter pessoas para lutar, havia 30 pessoas para cuidar. O regressor se virou para Ki-on e disse que os números estavam crescendo cada vez mais, mas Ki-on o interrompeu. Lee disse que a comida que trouxeram se esgotaria rápido, e que, mesmo que fosse assustador, eles precisavam lutar contra monstros, mas parecia que pessoas incapazes de lutar só ficavam dormindo e se tornando um peso morto. Kim Young-sun olhou seriamente para o Lee Ki-on e disse que eles não eram um peso morto. Lee Ki-on olhou friamente para o regressor e disse que eram sim um peso morto, e que ele não estava ali como voluntário de caridade. Kim Young-sun olhou para baixo, em silêncio enquanto Park Deol-gu assistia com agitação sem saber o que falar naquele clima. Deol-gu olhou para Ki-on e perguntou se eles teriam que ir embora, mas Lee Ki-on disse que não iriam a lugar nenhum. Ele explicou que estava dizendo que mesmo que Young-sun fizesse o melhor possível, não havia sentido em esperar por um milagre ali. O regressor ficou em silêncio alguns segundos sem saber o que responder, mas ele olhou mais aliviado quando Ki-on, com um sorriso, disse que ainda poderia emprestar sua força para Kim Young-sun. O regressor sorriu com aquele comentário inesperado e agradeceu. Lee Ki-on fez uma reverência fingida e disse que, para ser honesto, entendia basicamente o que Kim Young-sun estava pensando. Provavelmente queria escapar com todas aquelas pessoas ali e ele compreendia e aceitava as intenções dele. Ki-on colocou a mão no queixo e disse que apesar disso, ele era diferente de Young-sun. Ele não era o tipo de pessoa que sacrificaria a si mesmo pelos outros, e que não era sua intenção se mover em grupo. Ele disse que tudo bem se Kim Young-sun o achasse uma pessoa egoísta. Kim Young-sun balançou a cabeça e disse que entendia, mas que era compreensível Lee Ki-on querer algo. Ki-on fingiu surpresa. Ele sorriu maliciosamente e pensou se Young-sun esperaria que se sacrificasse pela amizade, como um bom pacificador faria, mas Kim Young-sun era mais perspicaz do que imaginava. Lee Ki-on se virou para o regressor e disse que, nesse caso, iria ser direto. Pensando no quão importante era o regressor, ele disse que era parte dos seus planos tê-lo ao seu lado no futuro de sua equipe. Lee Ki-on pensava que não podia deixá-lo colher todos os benefícios sozinho. Kim Young-sun arregalou os olhos em surpresa. Ele sorriu e disse que pelo visto Ki-on já sabia. A voz da entidade no início deu duas opções para merecerem entrar no continente: atacar ou sobreviver. Lee Ki-on disse seriamente que acreditava que a opção de sobrevivência não era realmente viável. Parecia impossível de conquistar. Ele estendeu a mão e disse que talvez fosse possível para um pequeno número de pessoas se monopolizassem a maior parte dos recursos, mas que, se a meta de Kim Young-sun não era a limpeza e sim a sobrevivência, aquela multidão de pessoas inaptas para o combate era ainda mais indesejável, pois mesmo que não fossem devorados pelos monstros, acabariam morrendo pela fome. Kim Young-sun olhou para baixo sem saber o que dizer, pois tudo o que Ki-on estava falando tinha razão. Lee Ki-on sorriu quando Young-sun disse que entendia perfeitamente o que ele falava. Ele estendeu a mão para Lee e disse que estava ansioso para trabalharem juntos. Lee Ki-on sorriu gentilmente e estendeu a mão, dizendo o mesmo, mas pensou que estava ao seu lado apenas porque era um regressor. O olhar do regressor para Lee não era mais o mesmo. Ele mudou e Ki-on notou isso. Lee já estava ciente de que Kim Young-sun sabia que ele não era forte, porém, na cabeça do regressor, ele podia ser visto como uma pessoa talentosa. Algo como um especialista inteligente, como um analista ou administrador. Depois de conversarem, o grupo foi para um enorme salão sombrio com muitas colunas, entre as quais monstros de diferentes tamanhos caminhavam. Park Deol-gu golpeou as costas de um monstro com o escudo, o empurrou para trás e se virou para o regressor, que gritou que sabia o que tinha que fazer. Lee Ki-on olhou em choque ao ver a alta velocidade do regressor.
Ele saltou rapidamente se preparando para um ataque rápido que cortou o braço do monstro com um único golpe firme e certeiro. O monstro gritou de dor enquanto o regressor olhava com uma frieza e seriedade completamente diferentes de antes. A criatura continuava urrando de dor e então Kim Young-sun cortou seu pescoço sem hesitação. Ao terminar, sangue espirrava por todas as direções, quase como uma chuva vermelha. Lee Ki-on, como um espectador de teatro, observava o trabalho do regressor pensando que o olho da mente não dizia mentiras mesmo sobre as habilidades. Ele se virou quando Young-sun disse que parecia haver mais alguns à frente, então ele iria os finalizar enquanto Lee e Park Deu-gu. Mas Lee Ki-on o interrompeu e disse que entendia tudo e nem precisava falar, ordenando a Deu-gu que pegasse a comida. Kim Young-sun correu para matar os monstros e Ki-on se virou seu amigo dizendo que havia muito menos monstros na área do ponto de partida do que esperava. Park Deu-gu concordou, se lembrando do alvoroço que havia ocorrido no início. Lee Ki-on se aproximou e disse que estava achando que Kim já estava limpando aquela área antes. Park Deu-gu se virou e sugeriu que Kim Young-sun talvez fosse praticante de kendo na terra ou algo assim para ter tanta habilidade. Ki-on cruzou os braços sobre o peito e disse que não fazia ideia, mas talvez fosse algo parecido, ou algo como um efeito que a classe possuía. Park Deu-gu baixou o olhar tristemente ao ouvir sobre classe. Lee Ki-on o olhou em silêncio, vendo que seu camarada ficou triste por não ter uma classe ainda. Ele pôs a mão em seu ombro e disse que não se preocupasse demais, pois tinha certeza de que em breve eles também ganhariam classes. Além disso, disse que Deu-gu estava ajudando muito mesmo sem ela. Kim Young-sun enxugou o suor do rosto enquanto observava Ki-on dizer a Deu-gu que a maior parte do trabalho foi feito graças a Park e Kim juntos. Sorrindo, Ki-on disse que tudo aquilo teria sido muito mais difícil sem Deu-gu ao lado deles, os protegendo com o escudo. Park Deu-gu olhou para o herói com lágrimas nos olhos, mais animado e vendo sua importância no grupo. De repente, algo o distraiu e ele olhou para o lado. Uma janela de status apareceu para Lee Ki-on que a examinou em surpresa. Algumas classes foram desbloqueadas e ele poderia escolher entre as classes comuns de guerreiro, arqueiro, mago e a classe rara comandante. Ki-on sorriu animado de que tudo havia ocorrido mais rápido do que esperava. Ele notou o ícone do comandante e começou a se perguntar com curiosidade o que era aquela classe diferente. Ele começou a percorrer as descrições das especializações. Guerreiro, alguém que lutava nas linhas de frentes e a mais necessária no grupo. Arqueiro, alguém capaz de disparar ataques de longo alcance e dar apoio ao grupo. Mago, classe de longo alcance que ganharia conhecimento básico de magia e em seguida poderia desbloquear outras derivações. Lee Ki-on pensou que todas eram boas para começar. Achou que o arqueiro era incrível para relaxar tranquilamente com seus ataques de longo alcance, e que o mago elevaria sua mana, que estava no nível mais baixo, com 0 pontos. Ele olhou para a descrição do comandante, que concedia um bônus de inteligência, mas quase não tinha habilidades de combate. Ele ficaria na retaguarda dando ordens e analisando com uma visão ampla. Kim Young-sun se aproximou e disse que presumia que Ki-on havia desbloqueado as classes. Lee Ki-on se virou e disse que sim, listou as classes disponíveis e por último mencionou a rara classe comandante. Young-sun perguntou com surpresa sobre a classe. Mas ao perceber a surpresa do regressor, Ki-on olhou para a janela de status com apreensão, pois pensava que era uma ótima classe, mas agora se perguntava se seria uma armadilha. Nesse momento Park Deu-gu começou a ficar empolgado e cheio de alegria que Lee Ki-on era como um comandante e essa classe seria ideal para ele. O animado Park Deu-gu apresentou Ki-on na imagem de um líder militar e disse que não tinha dito aquilo antes, mas que o tipo de Lee Ki-on era ideal para um comandante, pois se ele estivesse liderando, eles sempre iriam vencer. Ki-on riu timidamente, mas pensava que era mais próximo de um trapaceiro do que de um comandante, pois não sabia nada sobre estratégias. Young-sun pensou e disse que o comandante tinha alguns bônus, mas que outras classes adicionavam 3 pontos de atributo desde o começo e comandante só 1. Park Deu-gu olhou perplexo para o regressor enquanto Lee Ki-on percebeu que o regressor queria pará-lo. Young-sun pensou e disse que o arqueiro seria uma boa opção para Lee enquanto Park Deu-gu gritou que Lee Ki-on era o comandante e pediu que ele o comandasse. Park Deu-gu continuava ficando irritado e Young-sun disse que o suporte à distância poderia ser muito útil para eles. Park Deu-gu gritou que Lee Ki-on era o comandante, um comandante capaz de encontrar o mérito em todos. Lee Ki-on pensou. Kim Young-sun falava que deveria ser um arqueiro. Park Deu-gu enfurecido gritava que deveria ser um comandante. A situação se repetia com eles dizendo a mesma coisa. Enquanto o regressor sorria cada vez mais com a ideia de arqueiro,
Daegu ficava cada vez mais irritado, gritando. Kim Young-sun e Park Daegu se encararam com seriedade enquanto Lee Ki-on sorria envergonhado. Enquanto os homens discutiam, Lee Ki-on pensava com um sorriso e não conseguia decidir o que escolher, pois estava ficando mais confuso por conta deles. Ele olhou para as classes e já sabia o que fazer agora. Para ele, aquela seria a escolha mais segura e eficiente. Ele clicou na seleção de classe, confirmando sua escolha, e uma corrente amarela de luz começou a envolver seu corpo inteiro. Os homens pararam de discutir e olharam para Ki-on, que estava brilhando, enquanto o rapaz perguntava se era só isso. Park Daegu empurrou o regressor e correu em direção ao seu camarada gritando seu nome. Ambos, interrompendo um ao outro, gritavam perguntando qual classe ele havia escolhido. Eles precisavam saber. Ki-on calmamente passou a mão no próprio pescoço tentando explicar e sorriu dizendo que havia escolhido a classe de mago. Park Daegu caiu no chão de frustração, dizendo que não fazia sentido ele não ser um comandante. Kim Young-sun perguntou seriamente por que Lee havia escolhido ser um mago. Lee Ki-on sorriu e disse que foi por instinto. Kim Young-sun deu uma risadinha e disse que compreendia. Lee Ki-on pensou que o regressor lamentava ele não ter escolhido o arqueiro, mas decidiu essa escolha por um motivo. Atividade física não era o seu estilo, então o arqueiro já havia sido eliminada por conta disso. O comandante era tentador, mas nesse caso receberia apenas um ponto de status. Mas quando comparado a mago, não era uma opção ruim aumentar seu status de inteligência, que já era alto. E, além disso, aumentar a mana, que antes era zerada e agora passaria a ser 3. A janela de status notificou que a mana havia aumentado em 3 pontos devido ao conhecimento básico em magia. Uma luz dourada tomou conta do seu corpo enquanto várias janelas de status apareciam. Ki-on ficou surpreso sentindo os novos conhecimentos preenchendo seu cérebro por conta própria, um após o outro, como se estivesse construindo uma torre de conhecimento feito de mana em sua mente. Ele logo abriu a janela de status para checar se a atualização ocorreu e olhou para seus status em surpresa. A visão geral dizia que, com os talentos dele, era difícil até mesmo sentir a mana, porém elevar a mana em 3 atributos dava esperança, mas não era recomendado esperar milagres da magia ou ter grandes expectativas porque ele ainda era o pior. Lee leu isso e ficou irritado, mas logo ignorou, cerrando o punho com um sorriso e pensando que não era uma merda completa e iria ser útil imediatamente. Ele olhou para Daegu, que ainda estava abatido, e perguntou se ele já havia escolhido sua classe. Park Daegu coçou a cabeça e disse que haviam surgido para ele as opções de guerreiro com escudo e sacerdote, mas não sabia o que escolher, para ser sincero. Young-sun e Ki-on disseram simultaneamente guerreiro com escudo. Park Daegu disse envergonhado que o sacerdote também parecia legal. Sílaba por sílaba, ao mesmo tempo, Kim Young-sun e Lee Ki-on disseram guerreiro com escudo. O frustrado Park Daegu brilhou em amarelo ao selecionar uma opção na janela de status. Lee olhou para o Park e perguntou se havia escolhido. Daegu ergueu o escudo com satisfação, sorriu e disse que, como lhe disseram, agora ele era um guerreiro com escudo. Ki-on sorriu e disse que era uma boa escolha, pensando para si que ele era oficialmente um escudo de carne agora. Kim Young-sun olhou para seus companheiros de equipe, deu parabéns aos dois e disse que era hora deles voltarem. Ele olhou para as bolsas e perguntou como dividiriam a comida. Ki-on pegou a bolsa e disse que 2 seriam suficientes para eles. Daegu pegou o restante e jogou para Young-sun, que agarrou a bolsa que queria e tentou dizer algo, mas Park disse que estava tudo bem, era melhor dar a comida para os outros. Kim Young-sun olhou para os dois surpreso, ele não estava aquilo. Ele enterrou o rosto nas bolsas de comida, aliviado por ter conseguido comida para todos, e se curvou para os seus 2 companheiros agradecendo a eles pela consideração. Enquanto isso, no acampamento dos sobreviventes, as pessoas estavam sentadas ou deitadas espalhadas pelo local. Ji comia pão enquanto o estômago de outra mulher roncava perguntando onde Young-sun estava, pois estava morrendo de fome. Ji calmamente disse para Yi Yang que tivesse um pouco mais de paciência, ele viria em breve. A mulher disse que tudo bem, mas que esperava que ele chegasse um pouco mais rápido. Ji apontou para o pãozinho mordido e perguntou se a mulher queria um pedaço enquanto esperava. Ji olhou com um olhar frio para o homem que tremia de fome. O homem sujo e maltratado estendeu a mão em direção a elas e Ji perguntou o que ele estava encarando e se ele também estava com fome. Ela partiu o pãozinho ao meio dizendo que não havia nada a fazer. Ela entregou uma metade a Yi Yang enquanto o homem olhava com um olhar exausto. Ji começou a arrancar migalhas do pão e jogá-las para o homem transtornado,
chamando de parasita improdutivo que só comia e não trabalhava. Ela sorriu e ordenou que ele comesse direitinho, continuando a chamá-lo de parasita enquanto Yi Yang olhava desconfortável. Nesse momento, Ji se virou bruscamente ao ver o trio estava chegando no acampamento. Todas as pessoas começaram a cumprimentar alegremente os guerreiros que carregavam bolsas de comida. Ji foi uma das primeiras a correr ao encontro do regressor com um sorriso falso. Ela estendeu as mãos em direção às bolsas, agradecendo também a Deogu e Kion pelo esforço e trabalho duro, e disse que cuidaria de tudo sozinha. Young-sun se inclinou para a mulher e disse que contaria com o apoio dela, pois ainda tinha trabalho a fazer e precisava ir. De repente, um homem sorridente e descarado se aproximou de Kion e pediu que lhe entregasse a bolsa, pois o ajudaria. Lee olhou para o homem em silêncio, e então se virou seguindo em frente sem dizer nada. Deogu foi atrás dele e perguntou com surpresa se seu camarada realmente não iria compartilhar a comida com os outros. Enquanto caminhavam com as bolsas penduradas nos ombros, Kion disse que já havia dito que não eles eram voluntários, e Deogu respondeu que sabia disso, mas que ainda assim parecia algo errado. Kion olhou seriamente para seu amigo e disse que, se os outros queriam comer, deveriam pegar suas espadas e sair para lutar, e que talvez Young-sun os tivesse trazido ali para tentar motivas às outras pessoas que preferiam ficar paradas. Ji distribuía comida com um sorriso super falso para as pessoas que só ficavam paradas esperando. Com o rubor nas bochechas ela parecia totalmente diferente de antes. Kion olhou para a mulher com um semblante sombrio e pensou que, na ausência do regressor, ela era responsável por toda a gestão e administração do local. O tipo de pessoa típica que era fraca diante dos fortes, mas forte diante dos fracos. Ele a imaginou sentada em um trono e pensou que na ausência do regressor, ela era a rainha do local. Ele olhou sem interesse ao redor, onde pessoas o olhavam com admiração por conta da comida. Observou as pessoas se abraçando e comemorando com pão nas mãos. Mas também algumas pessoas trabalhando duro carregando pedras. Kion as olhou em surpresa, sem entender o que elas estavam fazendo. Ele ouviu um homem falando que estavam construindo muros com pedras, preocupadas com a possibilidade de os monstros invadirem novamente. O homem reclamava que Ayan, com o rosto triste, era frustrante. Ele gritava com ela perguntando por que ela era tão devagar e Ayan só se desculpava. O homem gritava que se todos não completassem a cota de trabalho iriam ficar sem comida e morreriam de fome. Kion ficou surpreso em ver Young e Ayan no meio deles e pensou que, por algum motivo, sorriu insidiosamente ao perceber o tipo de tratamento que Ayan estava recebendo ali. Ele chamou seu amigo, olhou para ele e perguntou se Deogu se lembrava de Ayan, aquela que haviam encontrado no dia anterior. Deogu perguntou se era a mulher que Kion havia ajudado a caminhar. Nesse momento, Lily entregou a bolsa, olhou calmamente para o homem surpreso e ordenou que a levasse a garota e cuidasse dela. Deogu não entendia por que seu amigo havia decidido fazer aquilo de repente. Mas então ele corou e abriu a boca. Deogu começou a dançar e a dizer animadamente que Kion podia confiar aquilo a ele, pois tinha entendido o que era para fazer. Kion ficou um pouco confuso, mas disse apenas que contava com o amigo. Ayan carregava a pedra com suor no rosto e muito triste. Kion olhou silenciosamente para a mulher com o rosto triste e pensou em como ela era coitada, e devia estar cansada e solitária. Ele fechou os olhos e começou a pensar que ninguém além dele se preocuparia com ela. Kion sorriu maliciosamente, pensou, que a Ayan seria o mais grata possível por todo o cuidado deles enquanto ela estava fraca e estava em sofrimento. Ele perguntou a si mesmo se ela merecia confiança e se ela queria imediatamente depender deles. Deogu caminhava com um sorriso e acenou com a mão, mas de repente ficou surpreso e congelou no meio do caminho enquanto Lee o observava de trás. Eles viram um rapaz de óculos que sorria e entregava um pão a Ayan. O rapaz estava envergonhado, mas lhe ofereceu o pão e sugeriu que ela comesse alguma coisa. Ayan agradeceu timidamente. O olhar de Kion mudou na hora ao ver aquilo. Ele olhou para o rapaz sorridente de óculos e tentava entender quem era aquele desgraçado maldito. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.